Gostaria de saudar todos vocês que nos acompanham da cidade de Ananindeua, graça e paz da parte de Deus e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande honra que Deus me concede, um grande privilégio, estar novamente com os irmãos para nos reunirmos, falarmos das coisas mais importantes que essa vida nos concede, falar hoje aqui da Palavra de Deus. Eu desejo uma boa noite para todos vocês, deixo um caloroso abraço. E hoje nós vamos dar sequência àquilo que deixamos certo para fazer toda semana. Nós vamos estudar a lição número 1 do nosso Evangelho Eterno. Nós vamos tratar dos temas aqui, um a cada semana, e iniciando hoje de forma gravada, nas outras semanas, se Deus permitir, ao vivo, nós vamos falar sobre esse assunto, um a cada semana, tá bom? Então você que trouxe a sua lição, você que está com ela em mãos, nós vamos usá-la, a partir dela vamos ler os versos bíblicos e nós vamos seguir o estudo de hoje pelas indicações que essa lição nos concede. O estudo de hoje ele é muito importante, porque ele fala da palavra de Deus em si, falando dela mesma, a própria Bíblia testificando do que ela contém, quais são os seus relatos, e também nós vamos estudar sobre a criação de Deus, de maneira especial, quem foram os participantes dela, tá bom? Como nós já fizemos a oração, nós vamos daqui então, se não fizermos a oração, pausamos o vídeo, daí fazemos, porque precisamos do Espírito Santo para nos dirigir a toda a verdade. Na página 7 da lição número 1, o verso áureo de João 5,39 diz assim: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. As palavras de Jesus Cristo, cheias de sabedoria, nos mostram que quando lemos a palavra de Deus, nós estamos lendo do próprio Jesus Cristo. Ali está testemunhado Jesus Cristo, e por essa razão, buscando a vida eterna, apenas uma pessoa que foi dada aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Essa pessoa é Jesus Cristo. Então sempre tenha consciência disso. Toda a leitura da Bíblia envolve um encontro com Jesus Cristo. Então se você tem o desejo de estar perto de Jesus Cristo, você tem o desejo de retribuir esse amor, de agradecer essa grande bênção, essa graça que é a salvação, todas as vezes que você dedicar tempo à leitura da palavra, você terá um encontro com Jesus Cristo. Interessante o termo que o nosso mestre usa para sinalizar o estudo da palavra: examinar. Examinar significa não uma leitura superficial, não uma leitura afoita e desatenta. Examinar significa investigar minuciosamente. É aquele exemplo, quando você vai em um médico e ele precisa te dar um diagnóstico, é necessário que ele te examine. Sem um exame, sem uma investigação aprofundada, você não vai colher os resultados que você precisa. Assim é na palavra de Deus. Uma investigação profunda, conectando um verso aqui, outro ali, isso vai formar uma cadeia temática que vai te encaminhar à verdade. A primeira pergunta da lição diz assim: como Jesus considerava a Bíblia? E o texto bíblico nos responde, dizendo assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus Cristo mostra aqui que tudo aquilo que está escrito na sua palavra, diferente do que Satanás buscou e busca, porque Satanás é o pai da mentira, quando nós lemos a Bíblia, nós desmascaramos os erros que esse mundo conspira contra nós. Há muitas coisas que nos enganam, há muitas ilusões que são nos mostradas dia após dia. Quando lemos a palavra de Deus, nós temos um encontro com a verdade. E vamos ilustrar isso de forma bem prática. Nós aprendemos a vida inteira, e isso os meios de comunicação nos mostram, que quem tem dinheiro é feliz. Essa é a ideia que está por detrás de muitas propagandas. Quando nós vamos à palavra,
nós vemos que essa ideia não é verdade. Que o dinheiro não é ele que diz o caráter do homem, não é ele que traz a felicidade. Nós vamos à palavra e vemos que o dinheiro ele é um tesouro necessário, mas que a nossa felicidade está em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. A pergunta número 2 diz assim: como foram dadas as Escrituras? E o texto bíblico responde, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Assim, dessa forma, sejam livros de profecia, sejam os evangelhos, sejam os livros que falem da história do povo de Deus. Essas inspirações que levaram os homens a escrevê-las não foram por vontade humana. Foi o Espírito Santo de Deus que motivou a ação esses homens santos para que escrevessem a palavra. Então tudo o que foi escrito, tudo o que foi dito, foi feito por mãos humanas. Mas a vontade, o princípio que os motivou à ação, foi Deus que os levou a essa atitude. Amém? A pergunta número 3 diz assim: com que propósito Deus nos deu sua palavra? E a palavra diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Esse primeiro verso bíblico de Romanos 15, verso 4, nos mostra que aquilo que foi escrito tem um objetivo. Aquilo que foi deixado registrado na palavra tem o condão de nos ensinar. A palavra de Deus, diferente de outros livros, outras literaturas, fartas, porque o mundo nos oferece muito material de leitura, mas diferente delas, a palavra de Deus, ela é capaz de nos comunicar virtudes, das quais Paulo nos destaca aqui: paciência, consolação e esperança. Coisas que todos nós precisamos. Então, quando nós vamos à palavra de Deus, quando nós dedicamos tempo à sua leitura, e como isso é importante que se faça dia a dia, nós estamos ali buscando virtudes que esta palavra, de maneira sobrenatural, pode nos dar. Paciência, porque nós somos impacientes, nós temos pressa, nós não sabemos esperar o tempo do cumprimento da vontade de Deus, nós não temos paciência com a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos companheiros e companheiras de trabalho. Consolação. Nós vivemos em um mundo que é deprimido, um mundo que é cheio de tristeza. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos administrando um remédio para a nossa vida, para o consolo, para o nosso coração seja preenchido com a presença de Deus. Esperança, isso é também muito importante. Hoje nós vivemos um mundo desesperançado, política corrupta, muitas pessoas põem a esperança no seu time de futebol, muitas pessoas põem a esperança no homem, e ao final de tudo isso se encontram decepcionadas. Agora, quando temos um encontro com Jesus Cristo, ali é o momento de que a verdadeira esperança preenche os nossos corações. O próximo texto bíblico diz assim: desde a infância, se referindo a Timóteo, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sabe aquela história de quando você compra um produto, um eletrodoméstico, e você tem um manual de instruções que te orienta o perfeito funcionamento daquela máquina que você acaba de adquirir? Pois bem, usando desse exemplo como figura de linguagem, se referindo a nós como seres humanos, nós temos na palavra de Deus todo o ensinamento necessário para que o nosso comportamento seja dirigido conforme a vontade de Deus. Nós temos decisões a tomar dia após dia. Nós temos decisões onde colocar o nosso dinheiro, por exemplo.
Será que devemos investir nisso ou naquilo? Onde buscar orientações? Na palavra de Deus. Nós temos decisões a tomar. Será que eu faço esse curso superior? Será que eu faço aquele curso superior? Onde podemos buscar essas orientações? Na palavra de Deus. Nós também, muitas vezes, cultivamos muitos erros. Nós colocamos assim diante de Deus: Senhor, será que é dessa forma que eu devo agir? Será que é daquela outra forma? A palavra de Deus vai nos repreender, vai nos corrigir. Não porque quer nos constranger. Isso não, porque Jesus Cristo nunca fez isso com ninguém. O objetivo é nos enquadrar dentro do caminho da vida. E a palavra de Deus vai nos fazer isso. Ela vai nos mostrar se os nossos atos são pecaminosos, como abandonar esses atos e como fazer da melhor maneira possível. Recentemente foi feita uma pergunta como deveria ser feito o jejum. E como foi alcançada a resposta? Pela palavra de Deus. Ali nós buscamos conselhos, quais as orientações que a palavra nos dava concernentes à prática do jejum. Ali está escrito, está registrado. É o nosso manual de instruções para dirigir o nosso comportamento e a nossa vida. Amém? Outro texto bíblico diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A leitura da palavra de Deus, ler aquela palavra, examiná-la e guardá-la no coração é o antídoto contra o pecado. Muitas vezes nós pensamos, quando vem a tentação, nós não conseguimos vencer a tentação e sempre caímos. É claro, irmãos e irmãs, a tentação não se vence quando ela vem. Nós temos que nos preparar com antecedência. Isso envolve oração, leitura da palavra e o testemunho. Todos os dias pela manhã, ou todas as oportunidades que temos tempo para isso. Tempo não, nós temos que sacrificar tempo. Essa é a melhor forma de explicar isso. Sacrificar tempo para buscar o tesouro da palavra, porque aí quando a tentação vem, ela não é mais capaz de nos alcançar. E aí nós estamos preparados, porque vencemos a tentação, nos preparando com antecedência. Agora imagine um dia desastroso, em que não dedicamos tempo à palavra, aí Satanás nos encontra como vítimas frágeis e fáceis de serem alcançadas. O texto de Salmo diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse verso bíblico como retrata também, como dissemos anteriormente, que a palavra de Deus ela é a luz que vai iluminar qual caminho nós devemos seguir. Senhor, será que é pela direita? Será que é pela esquerda? Em oração, de maneira reverente diante de Deus, nós buscamos na palavra orientação quanto a que caminho devemos seguir. E ela vai nos orientar com certeza. Nós vamos para a pergunta número 6, está na página 9, e ela diz assim: algumas partes da palavra de Deus são mais difíceis de serem compreendidas do que outras? O texto é de 2 Pedro, capítulo 3, versos 15 a 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Então, falando das epístolas de Paulo, Romanos, Coríntios, Gálatas, Colossenses e etc., há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, se perguntássemos para Deus: Senhor, na palavra de Deus tudo é fácil de entender? A resposta é não. Existem coisas difíceis de entender. Impossíveis? Não, não foi esse o termo que a palavra de Deus utilizou. O termo utilizado foi difíceis. Isso significa que exige de nós mais sacrifício, um exame mais profundo, mais dedicação, mais comprometimento, mais seriedade, mais reverência no lidar com as Sagradas Escrituras. Sem esses atributos, corremos o risco
de lendo uma passagem bíblica, notadamente os escritos de Paulo, Romanos, Coríntios, Gálatas, Colossenses, etc., tirar conclusões erradas sobre esse assunto. E não são isso, e não são essas coisas que vocês estão vivendo. Dia após dia nos chegam questionamentos sobre os escritos de Paulo, porque pessoas que não tomaram a devida cautela, leem esses escritos, ousam ensinar coisas que estão em desacordo com toda a harmonia e contexto bíblico. É por essa razão que nos escritos de Paulo muito se questiona a validade da lei, porque os ensinadores, de maneira afoita e de maneira sem cautela, ensinam coisas que não estão ensinando, e isso para sua própria perdição. Por essa razão, irmãos e irmãs, existem assuntos na Bíblia que merecem cautela, merecem preparo, merecem muito cuidado. Há certos pontos difíceis de entender, e não é senão com muito estudo e oração que podemos decifrar. É como se fosse um terreno cheio de tesouros. Quanto mais fundo você cavar, mais precioso o tesouro que você vai encontrar. Assim é na palavra de Deus. Quanto você mais cavar, isso vai te dar mais trabalho, mas a sua recompensa vai ser maior. Lá no fundo você vai encontrar tesouros mais valiosos. Ao invés de você ficar lá apenas na superfície, você pode ir mais fundo e ali você vai ter mais ainda joias preciosas, maior ainda a recompensa. É dessa forma também funciona com a palavra. Deus não deixou, entenda o que eu vou dizer, irmãos. Deus não deixou de mão beijada todas as verdades. Deus nos convida a irmos em busca dessa verdade como algo mais precioso do que o ouro. Porque a palavra nos diz que a nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vem pela pregação. Pregação, claro, envolve o estudo e o ouvir a palavra de Deus. Nós vamos aqui ler a pergunta número 8. Ela diz assim: sob quais condições é prometida a compreensão das coisas espirituais? Estou na página 10, pergunta número 8. E o texto diz assim, Provérbios 2, versos 3 e 5. Se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Esse texto nos mostra que nós devemos buscar as verdades da palavra de Deus como tesouros escondidos. Nós buscamos então a palavra tendo que se esforçar nessa diligência. Deus espera que nós, como filhos e filhas de Deus, sejamos diligentes na pesquisa bíblica. Não devemos nos satisfazer em pesquisar a palavra só quando estamos na igreja, ou só uma vez por semana, como por exemplo hoje que estamos estudando. Muito mais importante do que a frequência no estudo de hoje é estudar diariamente a palavra de Deus. E somente assim nós vamos fomentar para o nosso próprio benefício e crescimento espiritual. Nós vamos construir um edifício. Imaginem vocês um construtor civil, um pedreiro. Imagine que ele tem uma casa para construir. E ele só vai nessa obra uma vez por semana. Ou melhor, ele só vai 2 vezes por semana, 2 horas em cada dia construir essa casa. Quanto tempo ele vai demorar para que aquele quarto, aquela cozinha, a sala, quanto tempo ele vai demorar para construir essa casa? Será que ele vai conseguir assentar os fundamentos dessa casa se dedicando tão pouco? Não, né? Não é possível. Dessa mesma forma, essa figura de linguagem do construtor civil mostra que o crescimento na palavra de Deus envolve dedicação diária, envolve dia após dia uma procura, uma pesquisa. Isso porque esses momentos serão especiais, serão momentos de estar junto com Jesus Cristo. Se acaso ainda não temos esse hábito de ler a Bíblia todos os dias, cotidianamente, frequentemente, hoje o Senhor Deus nos faz um convite quanto à importância dessa diligência.
A importância de exercitarmos dia após dia as nossas faculdades espirituais. Nós vivemos num mundo em que o engano se propaga. Então, como remédio para esse engano, nada melhor do que buscar na fonte da verdade a solução e a força, o escudo contra todos esses problemas. Na pergunta número 10, ela diz assim: sobre quem Jesus pronunciou a bem-aventurança? Os textos são de Lucas capítulo 11 e Apocalipse capítulo 1. Estão na página 11 e diz assim: ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. O texto de Apocalipse diz: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Se você precisava de motivação da parte de Deus para dar início ou para dar sequência à sua comunhão diária com leitura na palavra, aqui estão os versos bíblicos para tanto. Jesus Cristo diz que quem ler a palavra de Deus, quem ouvir e quem guardar, será feliz, bem-aventurado. Você deseja ser feliz? Então, ouvindo aquele que sabe qual o caminho para a sua felicidade, basta cumprir isso que ele ensina. Ler, ouvir e guardar. Em verdade, irmãos e irmãs, existe uma bênção para todos aqueles que leem. Existe uma bênção para aqueles que ouvem, como vocês hoje são ouvintes. Há uma bênção para vocês. E existe uma bênção para aqueles que guardam. Guardar no sentido. Hoje nós estamos estudando teoricamente o assunto. Guardar significa tomar proveito do ensino teórico, guardá-lo para pôr em prática. Não existe benefício nenhum se aquilo que a gente aprende da palavra não seja posto em prática. O grande ensinamento do cristianismo é esse. É necessário um cristianismo prático. É necessário um cristianismo que não seja teórico, que a gente viva aquilo que Deus nos ensinou. Por exemplo, hoje, nós estamos aprendendo na teoria a importância de estudar a palavra de Deus. E devemos pôr em prática. A partir de amanhã, vou dedicar as primeiras horas do meu dia à leitura da palavra de Deus. Vou orar e vou buscar na palavra um texto, uma passagem que eu possa refletir, que eu possa ver Jesus Cristo. É isso que Deus nos espera de nós, irmãos. E seguindo esse caminho, seremos todos, pela graça de Deus, felizes. Você quer ter então um bom dia no seu serviço? Um bom dia na sua família? Você quer ser feliz junto com as pessoas que você convive? Comece então lendo a palavra de Deus. Comece o seu dia com oração, com leitura da palavra. Esse é o caminho que o Senhor indica para a nossa bem-aventurança. Amém? Bom, vocês estão percebendo, nós não estamos seguindo aqui todos os versos bíblicos que a lição nos indica. Não daria tempo de analisar um a um. Nós vamos aqui aos versos que nos chamam mais a atenção. Todos são importantes, mas nós fazemos alguns recortes para falar de alguns. Nós vamos falar agora sobre um outro assunto. Nós vamos dar sequência à nossa lição. Essa lição número 1 está dividida em 2 blocos. O primeiro bloco que fala da palavra de Deus em si e o outro bloco que fala da criação. Nós falamos aqui então de alguns aspectos da palavra de Deus. Existem muitos outros pontos que poderiam ser abordados, mas isso deve ser feito pelo aproveitamento da lição que está com o material que vocês têm em mãos. Nós não abordamos aqui as divisões dos livros bíblicos, isso é importante que vocês conheçam. Se vocês conhecerem a ordem dos livros bíblicos, isso vai ajudar bastante na leitura, no estudo, na participação nos cultos, nos estudos, claro. Quando, por exemplo, o pregador fala, abram no livro de Esther, você já vai direto no ponto. Quando falar, abra no livro de Ageu,
você já vai saber onde está localizado. Não, você não é obrigado a fazer isso. Mas o que eu estou tentando comunicar a vocês é que se vocês fizerem isso, vocês vão dominar com maior propriedade um instrumento que é a palavra de Deus. É uma ferramenta. Quanto maior intimidade você tiver com essa ferramenta, tanto melhor para o seu aproveitamento. É dessa forma. É apenas como aconselhamento. Bom, vamos falar da criação. O primeiro texto bíblico, estou na página 12, diz assim: por quem foram criados os céus e a terra? Diz o texto: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós temos aqui, no mundo de hoje, um combate entre várias teorias que explicam a origem do homem e a origem das coisas. Uma grande corrente é conhecida como o evolucionismo. O evolucionismo, há várias teorias que tentam explicá-lo. A teoria do Big Bang, teoria, e por aí vai. Há muitas teorias e eu nem sei dizer aos irmãos com propriedade quais seriam todas elas. Mas a mais conhecida é que houve uma grande explosão e que as coisas passaram a existir por causa dessa conflagração, dessa explosão. Nós temos aqui, a palavra de Deus nos ensina o criacionismo. Criacionismo é a forma de explicar que nós passamos a existir a partir da palavra de Deus. E aqui está a explicação que mais faz sentido. Nós não viemos existir a partir do nada, por obra do acaso, por coincidência de fatores físicos. Foi pela vontade de Deus que nós passamos a existir. Jesus Cristo escreveu a mensagem de amor do Pai em todas as coisas criadas, no passarinho que canta, lá nas belas paisagens de Mosqueiro, em nós como seres humanos. Nós fomos criados por Deus. Nós somos diferentes de Jesus Cristo nesse aspecto, por exemplo. Porque Jesus Cristo foi gerado do Pai. Por essa razão, Jesus Cristo, ele é Deus em essência e no mais alto sentido. Nós não viemos da mesma matéria de Deus. Nós viemos do pó da terra e concedeu Deus o fôlego de vida. Daí nós temos uma diferença entre nós e Jesus Cristo. Jesus Cristo tem nele todos os atributos da divindade. Jesus Cristo é Deus. Nós, seres humanos, somos filhos de Deus. Jesus é filho também, mas ele é filho de uma maneira singular, porque ele tem uma série de características que diferencia da gente. Nós não temos, por exemplo, o poder de transformar pedras em pão. Nós não temos poder de, por exemplo, dizer para uma cadeira se transformar em árvore. Nós não temos esse poder que Jesus Cristo possui. Por essa razão, Jesus Cristo e nós somos filhos e filhas de Deus. Mas há diferença, porque Jesus Cristo possui a plenitude da divindade. Nós vamos ler aqui, na página número 13, a pergunta número 13. Por intermédio de quem criou Deus todas as coisas? E o texto bíblico nos diz: pois nele, esse nele está se referindo a Cristo, nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo, repetindo, tudo foi criado por meio dele e para ele. Mais um texto bíblico que diz: todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Dele quem? Cristo. E sem ele, sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Se você olhar aí para o seu irmão, para a sua irmã aí do lado, sem Jesus Cristo ele não passaria a existir. Outro texto bíblico. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. E por meio desse Filho
pelo qual fez também o universo. Então tenham como a explicação da palavra de Deus isso. Havia duas pessoas que estavam envolvidas na obra da criação do universo. Uma dessas pessoas é o Pai. Outra pessoa é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi aquele que pôs em prática todos os planos ideados pelo Pai. Jesus Cristo foi o princípio pelo qual toda a criação de Deus veio a existir. Quando nós falamos que Jesus Cristo é o Verbo, ou Jesus Cristo é a Palavra, por verbo e palavra, nós temos a nítida impressão de que Jesus Cristo é a própria manifestação da vontade de Deus. E foi Ele, então, que manifestou a vontade de Deus nas coisas criadas. Então, quando você olha o sol, quando você olha a lua, quando você olha as estrelas, quando você toma um banho de rio, né? Lá em Mosqueiro, porque não é mar, água doce e agradabilíssima. Jesus Cristo que criou todas essas coisas. É claro, irmãos, nós olhamos hoje as paisagens e já nos maravilhamos. Quem que não se encanta quando vai lá no Bosque Rodrigues Alves e olha aquelas paisagens, aqueles animais? São coisas que saltam aos nossos olhos. E olha que isso já vem de milênios de pecado. O pecado tem sido uma maldição para as coisas criadas. Hoje, doenças, os animais sofrendo, tudo que temos na natureza, de certa forma está degradado por causa do pecado. Isso hoje nos salta aos olhos mesmo com a degradação. Imagine como eram as coisas antes do pecado. Se pudéssemos usar uma figura de linguagem, é como se hoje as coisas fossem aquele negativo das fotos antigas. Aquele negativo era uma coisa escura que tinha as imagens, mas quando revelava e vinha a foto, nós víamos como verdadeiramente era. Serve como figura de linguagem. As coisas antes da queda do homem eram a foto, cheia de colorido, cheia de detalhes, perfeita para visualização. Mas hoje, por causa do pecado, nós vivemos como se fosse o negativo da foto. Imagine então que grandes coisas Jesus Cristo fez. E quando Jesus Cristo fez, eu digo que Ele fez para você, fez para todos nós usufruirmos. Mas por causa do pecado, a natureza se tornou cativa da destruição, porque o salário do pecado é a morte. Grandes coisas Deus criou por meio de Jesus Cristo para o nosso benefício, mas que estão degradadas. Mas a promessa é de redenção, retorno ao Éden. Então as coisas serão restauradas e Jesus Cristo nos dará a honra de receber dele novamente o domínio e a perfeição de tudo que foi criado. Essa promessa é para mim, essa promessa é para você. Pergunta número 14, está lá no final da página 13. Como Cristo mantém todas as coisas? Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Você já se perguntou assim algum dia? Nossa, hoje eu saí para trabalhar, mas o sol não apareceu, ele se escondeu e ainda está escuro. Acredito que isso nunca aconteceu. Ou já se perguntou assim, nossa, já estou voltando para casa depois do serviço e a noite ainda não apareceu. O que aconteceu? O sol está fazendo hora extra? A natureza trabalha com ciclos. E quem cuida desse ciclo? A pessoa que faz a bananeira crescer lá no pé, ou melhor, uma figura melhor, a pessoa que faz lá nos meses, se eu não me engano, o irmão Guerreiro vai me confirmar, no mês de agosto, o açaizeiro dá o seu fruto, a pessoa que proporciona sol, chuva, noite, tudo que o açaizeiro precisa. Outros irmãos diriam, o Muruci, tudo isso é Jesus Cristo que concede, é Ele que mantém a natureza pela palavra do seu poder. E nós vemos aí então um Salvador e Jesus Cristo também junto com o seu Pai,
pessoas que se interessam pelo nosso bem-estar, pessoas que cuidam da natureza para que ela sirva ao nosso favor. Ali está, todos os dias podemos ver na natureza a mão de Deus atuando em nosso favor. É dessa forma que nós vemos o poder criador de Deus. Algo importante a se falar na pergunta número 17. Estou na página 14. Qual o objetivo de Deus ao criar a terra? Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Essa passagem bíblica nos deixa claro que o caos que a terra hoje passa não foi vontade de Deus jamais que isso acontecesse. Deus criou a terra por meio de Jesus Cristo para que ela fosse habitada. A ordem foi dada para Adão e Eva. Frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei toda a terra. Deus desejava que toda a terra fosse preenchida e os seres humanos habitassem em harmonia. Mas hoje, por causa do pecado, é que existe toda essa disputa, toda essa falta de harmonia, toda essa falta de hegemonia. Deus desejava um lugar de ordem, um lugar que todos habitassem e vivessem com felicidade. Bom, irmãos, eu preciso aqui falar da criação, aqui eu não preciso, essa é uma história que muitos têm conhecimento. Eu preciso falar de uma coisa especial aqui, sobre o tempo da criação. E eu preciso que vocês abram um texto bíblico, que não está na nossa lição. Se você está com a sua Bíblia, abra aí Salmo capítulo 104, verso 19. Salmo capítulo 104, verso 19, ele diz assim: fez a lua para marcar o tempo. Essa é uma noção muito importante que nós devemos ter daqui por diante. Deus, Ele que criou os luzeiros, Deus criou por meio de Jesus Cristo o sol, a lua e as estrelas. Dentro desse contexto, a lua tem uma função específica. Qual a função da lua? Salmo 104, 19. Marcação do tempo. Então, irmãos, o calendário bíblico é o calendário solar ou o calendário lunar? Diante da escritura que diz que a lua marca o tempo, o calendário bíblico é o calendário lunar. Por essa razão, então, a partir de hoje, há muitas outras coisas que nós vamos fazer considerações depois, tendo em vista que o calendário bíblico é o calendário lunar. Nós vivemos hoje, por que eu estou batendo nessa tecla? Porque nós vivemos hoje o calendário solar. Quem marca o tempo é o Sol. Houve essa mudança durante os períodos. Mas o que eu ressalto aqui é que o calendário bíblico é lunar. Deus estabeleceu toda a criação em 7 dias. Em 6 dias fez a obra de criação. E o 7º dia foi o único desses 7 que recebeu um nome: sábado. Nenhum outro dia recebeu nomenclatura, apenas o 7, o sábado. E nele Deus fez 3 coisas em especial. Deus abençoou, Deus santificou e Deus descansou. Por isso, nesse dia de sábado, há uma bênção especial nele. Esse sábado, então, que começa do pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado propriamente, é um dia que Deus tem bênçãos para derramar. Bom, e nós vemos na palavra também nos dias da criação que o período de tempo estava dividido entre tarde e manhã. Os textos bíblicos estão todos aí, fazem parte da leitura do estudo. Nós não teremos tempo de falar, mas você pode ver,